Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Nós vamos, antes de dar início ao estudo dos itens 4º e 5º da introdução, porque eles se relacionam, assim como há uma relação com os 3 que os precedem, fazer uma pequena recordação. Allan Kardec faz questão de deixar claro àqueles que o leem na introdução que para coisas novas são necessárias palavras novas. E é por isto que ele cunha a palavra Espiritismo, para dar à doutrina proveniente dos Espíritos um fundamento, uma estrutura que lhe permitisse ser identificada diante de outras tantas denominações. É por isto que ele escolhe a palavra Espiritismo. Os seguidores do Espiritismo serão os espíritas. Espíritas, Espiritismo. No segundo momento, quando ele nos lembra que não há um acordo acerca de palavras, e ao falar a respeito da alma, ele nos mostra exatamente o quanto esta palavra possui uma polissemia, de que maneira ela pode ser usada por várias ideias para acoplar, para representar inúmeras ideias, e isto vai dificultar o entendimento. No terceiro item, ele nos fala a respeito de como surgiu o interesse pela doutrina espírita, o que o levou a refletir. E ele então nos fala acerca das mesas girantes. Eu fui para casa na última semana pensando que não tinha conseguido atingir o objetivo que talvez o codificador quisesse nós atingíssemos na leitura da sua obra. E confesso que, trocando ideias durante a semana, até mesmo com amigos espirituais, veio a sugestão, aí eu não sei se eles são venerandos ou perturbadores, mas de que eu trouxesse uma mesa para mostrar como a coisa funciona. Evidentemente, quem nos está ouvindo vai ficar na imaginação, mas aqui está uma mesa, como aquelas que giravam em Paris. Os espíritos faziam com que um objeto desse, que eu ergo num único dedo, então é perfeitamente possível imaginar, este objeto corresse pelos salões. Corresse. Não é que ele se mexia, ele corria. Por isso que eu disse que se a gente repetisse a experiência aqui, é bem provável que a metade que não tivesse saído antes, saísse no instante em que a mesa girasse. Girava por quê? Porque ela geralmente se punha sobre um único dos pés, apenas um deles, e a partir daí empreendia voltas no salão. Para facilitar o contato, num primeiro momento a mesa dava respostas simples. Você quer conversar conosco? Se sim, uma pancada, se não, 2. Ótimo. Ela pulava, batia. E assim ia trazendo as respostas. Posteriormente, distribuiu-se pelo salão, numa roda, um número de letras correspondentes ao alfabeto. E pedia-se à mesa, responda-nos montando as palavras. As pessoas anotavam e as respostas vinham. Teremos condições de resolver tal coisa?
sim, não, talvez, com cuidado, preste atenção ou atenção. Respostas curtas. Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, Allan Kardec, vai ver uma dessas mesinhas percorrer o salão. O processo vai se aperfeiçoando e nós teremos posteriormente a introdução da cesta. Eu improvisei aqui uma cesta, mas na verdade, no primeiro momento, e nós vamos ver hoje, os espíritos instruíram: afixe um lápis numa das bordas da mesa, da cesta. Os médiuns colocavam as suas mãos na borda, de maneira a magnetizar a mesa, e a mesa, através do lápis, escrevia. Desta fixação lateral, nós fomos para a fixação central. E depois a mesa passou a ter, a cesta passou a ter um furinho, e neste furinho o lápis. Aí isso avançou para a pranchete. A pranchete, a prancheta, como nós a conhecemos hoje, tinha na ponta o lápis e atrás duas pequenas roldanas de madeira. Até que os espíritos disseram: agora não precisamos deste tipo de instrumento. Pegue o lápis com a mão. E pegando o lápis, nós tivemos a psicografia. Da psicografia, nós passamos à psicofonia. Não precisamos mais do lápis. Os recursos modernos de hoje permitem aos grupos mediúnicos, nos permitiram na década de 60 do século passado, obter as comunicações dos espíritos, antes até da década de 60, na década de 50, através do gravador. O Leopoldo, há um tempo atrás, me repassou uma fita, um link da internet, onde há reprodução de uma fita em que Chico Xavier, percebendo-se ao fundo o trânsito de um trem, e um trem daqueles que faziam um barulho muito grande, o Maria Fumaça, né? Aquele trem está ao fundo da comunicação psicofônica que o gravador registra. Os grupos mediúnicos hoje dispõem dessa possibilidade. Aliás, é uma das recomendações que o próprio Allan Kardec nos dá, no sentido de estudar as comunicações, analisá-las. Então eu fui com a impressão de que as pessoas não tinham entendido, né? E é difícil quando a gente quer transmitir uma determinada mensagem. Eu não sou o autor do Livro dos Espíritos, não sou seu compilador, me sinto como um estudante, e esse estudante que precisa passar a outros estudantes, gostaria que eles entendessem. Ficou clara a história da mesa girar? Por que que chamava a atenção? E como é que ela começava a girar? Mediante o influxo, a magnetização. As pessoas vibravam em relação à mesa, colocavam as mãos, e a partir daí a mesa formavam o que ainda de vez em quando se diz, né, a corrente. Forma-se uma corrente, né? E Kardec começa hoje o item 4 estudando exatamente isto, né? Ele retoma esse ponto da magnetização para nos dizer o seguinte: se os fenômenos fossem apenas e tão somente a movimentação de objetos, nós estaríamos no campo das ciências físicas. Objeto sendo modificado de lugar, produzindo ruídos, produzindo sons, estalos e coisas que o valham, estamos no campo das ciências físicas. A elas interessa o estudo das questões ligadas ao âmbito da matéria. Todavia, quem tem aí a edição do Livro dos Espíritos pode acompanhar, está lá no primeiro grande parágrafo do item 4,
o segundo período. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Esta é a questão. Se fosse o movimento físico, tudo bem, mas foi através das mesas que giravam que a atenção das pessoas foi chamada para o que estava por trás daquilo. E, evidentemente, como ocorre em todas as coisas relacionadas ao homem, quais são aqueles que descobrem o que está por trás? Os que se interessam. Aqueles que vão aprofundar a sua observação. Aqueles que vão perquirir a razão das coisas. Todos os parisienses que frequentavam os salões viram as mesas girarem. Todavia, pouquíssimos, e um único apenas, foi se interessar por aprofundar o estudo daquelas questões. As mesas giravam na América do Norte, nos Estados Unidos. Os copos giram nas mesas do mundo todo, porque as pessoas ainda fazem esse tipo de situação acontecer. Mas não é aí que está a chave do problema. O que leva a esta movimentação? Para que ela nos aponta? Ela nos aponta para a intervenção de uma causa inteligente. A mesa girar é o efeito. A causa está por trás e não é física. A causa é uma inteligência. Quem ou o que é essa inteligência? A resposta obtida pelo professor Rivaio: a alma dos homens que viveram na Terra. Na história do mundo, conversar com as almas daqueles que estiveram conosco sempre foi uma realidade. Tomadas por alguns como episódios místicos, tomadas por outros por questões sobrenaturais, além da natureza, estava reservado à humanidade no século XIX, quando os estudos da ciência já permitiam começar a aprofundar a análise de vários campos, ter condições de perceber que por trás daquilo havia algo que efetivamente iniciaria o novo mundo, um novo céu, uma nova terra, no preceito que está registrado em inúmeros livros sagrados. O novo céu, uma nova terra, um novo céu não mais destinado a acolher, como os espíritos vieram nos trazer, senão os espíritos que efetivamente tenham progredido. E longe de ser um lugar estático, representa um lugar onde continuamos a aprender, onde continuamos a evoluir, preparando-nos para jornadas onde demonstraremos através de provas, ou no necessário resgate através de expiações, que estamos preparados para nos dizermos espíritos mais maduros. Uma nova terra, porque iludem-se aqueles que pensam que estamos aqui neste ambiente sozinhos. Iludem-se os que pensam que a vida se resume à natureza material. A nova terra, formada pela somatória de dois grandes universos, este universo físico, se nós podemos assim denominá-lo, e o universo extrafísico, presente em nós,
facilmente perceptível em nós. Levantamo-nos pela manhã e apresentamos no semblante já uma preocupação. O que é? Não sei. Algo me diz que alguma coisa que não é tão boa vai acontecer. Mas de onde você tirou isso? Você sonhou? Não sei. Não sei dizer. Eu sei que eu levantei com uma angústia, uma coisa assim difícil de explicar. E eis que no decorrer do dia nos chega às vezes uma notícia com a qual nós nem de longe imaginávamos topar. E aí relacionamos. Puxa, foi aquela sensação que eu experimentei. Quando encontramos com alguém na rua, a pessoa vem, nossa, queria tanto te ver, sonhei que ia te encontrar. Puxa vida, é verdade, eu precisava me desabafar. E aí, antes de você dizer pode ou não, a pessoa já desabafa, né? E você que estava assim, vindo num bom clima, de repente despede da pessoa de farol baixo, né? Tá bom, seja feliz, vai dar tudo certo. E carrega consigo aquelas vibrações e a pessoa diz, nossa, não vejo como me sinto bem quando te encontro. E a gente é que fica preocupado, né? Tomara que não me veja, porque quando vê, ela vai embora alegre, feliz, e nós ficamos ali extremamente, assim, cabisbaixos, como fruto. O que é isto? É o sinal de que não somos apenas e tão somente o que aparentamos. Somos espíritos reencarnados, que trazem consigo a somatória das experiências que tiveram, que trazem nas habilidades a somatória dos conhecimentos adquiridos, o raciocínio matemático, a facilidade das línguas, a habilidade musical, a habilidade da pintura, a composição dos versos no poema, cada vez nos impressionam mais quando olhados sob essa ótica. Diz-nos aqui Kardec, ainda no final deste parágrafo, uma vez aberto esse caminho, a presença da causa inteligente conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? E as respostas vão todas no sentido de que vocês podem dar. Quer ver? Vamos lá fazer o teste do uníssono. Existe uma potência além da mesa que gira? O pessoal que está aqui na rádio não entendeu. Ótimo. Sim. Qual é ela? O Espírito. Qual é ela? O Espírito. Qual a sua natureza? Isso nós vamos aprofundar os nossos estudos. Qual a sua origem? Kardec, fantástico. A sua origem é um processo evolutivo. O princípio inteligente que na terra dorme no mineral, adquire sensibilidade no vegetal, o instinto no animal será assinalado e a partir daí será a individualidade. Qual é a sua origem? É este processo. Está acima da humanidade? Não. Não. Não está acima. A humanidade é o mecanismo evolutivo que permite, nesse momento humano, a manifestação do espírito reencarnado. Em outros mundos pode não ser assim.
Nós não temos condições de estender ao universo, que nem ao menos temos condições de entender aquilo que não conseguimos ainda explicar, estando na condição em que nos encontramos. Por isso a ciência, ao contrário do que muita gente imagina, vive das dúvidas e não das certezas. O cientista é alguém que tem muito mais perguntas do que respostas. E quando as respostas parecem ocupar o lugar de verdades absolutas, cuidado. Há interesses por trás que não estão manifestos. Porque a ciência tem dúvidas. O que estuda é alguém repleto de dúvidas, longe de ser de certezas. Mas há uma certeza. A certeza de que por trás daqueles fenômenos havia uma inteligência. E que essa inteligência, como Kardec registra, esta inteligência, comunicando-se, veio nos trazer respostas acerca de si mesma, das condições que a afligiam, das condições que a faziam se sentir melhor, de como havia vivido, em que situação se encontrava. É por isto que o Espiritismo matou a morte, porque a morte não existe. Volta à natureza o que da natureza foi retirado, mas torna a realidade de onde procede o espírito reencarnado que somos nós. Tudo bem até aqui, tranquilo? Você se sente um espírito reencarnado? Sim, mesmo quando se olha no espelho, diz, olha que estou aqui, um espírito reencarnado. Ótimo, é isto que a doutrina vem nos trazer e confirmar, com todas as consequências que isto acarreta. Todas as consequências. Porque o ensino nos vai despertar certos conhecimentos, nos vai dar certas informações que vão mudar a nossa maneira de encarar o mundo. Devem mudar a nossa maneira de encarar o mundo. Se sou um espírito em romagem, estou aqui como já estive e voltarei a estar, existe uma cadeia de solidariedade para com a terra imensa. Existe uma obrigação de me relacionar bem com todos, manifesta. Existe a necessidade de que a minha atenção esteja voltada para as coisas espirituais como razão de ser. Estou no mundo, não sou do mundo. E como estou no mundo, eu preciso viver da melhor maneira possível, sem me atritar. Não sobrevalorizando os problemas, dando a eles a sua exata dimensão. Não me entregando a eles, mas procurando equacioná-los, resolvê-los, mediante a maneira como vou analisá-los. Não mais como alguém que se desespera, mas como espírito que sabe necessitar de determinadas experiências para poder avançar. Ninguém obtém grau algum no estudo sem submeter-se a avaliações. Ninguém obtém grau algum evolutivo sem demonstrar amadurecimento. Ele depois faz-nos a descrição a respeito de como esse processo foi desenvolvendo. Eu sintetizei aqui mostrando, a mesa que girava, a cesta, as orientações que os espíritos foram dando. Pega o lápis, acopla isto, faz com que a coisa funcione desta maneira. Vai e assim as coisas vão avançando. E neste avançar, as técnicas vão se aprimorando. É preciso a mesa girar? Hoje não mais. É um bom expediente com visitas em casa. Eu trouxe, vocês devem imaginar por quê. A gente deixa lá em casa e quando a visita assim, vamos fazer a mesa girar para ver como é que
fica, a visita sempre vai embora, nunca fica nessa hora, né? Então não precisa pôr a vassoura atrás, deixa uma mesinha dessa, olha, agora eu estou indo lá no centro e nós vamos fazer uma corrente, você é uma pessoa, deve ser boa vibração, não senhor, não, fica aí, vamos lá, agora é a hora que a mesa gira, a pessoa gira dali no calcanhar e vai embora, deixando você em casa. A cestinha já não assusta tanto, mas a mesa, né? É brincadeira, tá bom? São todos sempre bem-vindos. O fato é que esta questão do objeto mais pesado que girava serviu como servem as coisas para despertar a atenção. E a partir daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos evoluir no conhecer. Olha, se você percorrer a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, essa indicação eu não posso deixar de dar. O Livro dos Médiuns, na segunda parte, o capítulo 2, fala sobre as mesas girantes. Aqueles que anotam, tomem nota aí dos números, 61, 62, 60 até 64. Dos 60 ao 64. Toda a análise das mesas que giravam. Porque elas ainda giravam em Paris, posteriormente ao lançamento do Livro dos Espíritos. As atenções ainda continuaram a ser despertadas. Os homens continuam a se dirigir às mesas ou aos espíritos com ideias que não são confessáveis. Mas o propósito é outro, é chamar a atenção. Há algo além daquilo que você imagina. Depois, se você tiver condições também, leia lá no próprio Livro dos Médiuns, na sequência, as questões de 65 a 69. Elas nos falam das chamadas manifestações inteligentes. É isto que há por trás, uma manifestação de uma inteligência. E aqui vamos tirar uma dúvida que às vezes as pessoas mantêm erroneamente. Como se trata de uma inteligência, ela não está subordinada aos nossos interesses. Ela não fará senão aquilo que lhe convier, aquilo que lhe for interessante e útil. Por isto, os espíritos não repetem as coisas como as experiências físicas nos permitem ver a repetição. Dá para começar a distinguir que a ciência que estuda o físico, a matéria, não é a mesma ciência que estuda os espíritos. A ciência que estuda os espíritos estuda o fato. Gire a mesa e eu vou buscar o que está por trás. Mas se eu disser aqui agora, por favor, gire, e a inteligência que estiver aqui, à maneira de muita gente birrenta, disser, não giro nem a pau, a mesa não girará. Ah, então não tem nada por trás. Ora, olhe-se no espelho. Quantas vezes já te disseram, por favor, não faça isso. Acho que você vai se arrepender depois. E nem precisa olhar para o lado para dizer que o arrependimento está do lado. Mas você foi lá e fez. Não, é tudo da minha vida. E depois passa a vida inteira dizendo que fria. Nossa, mas o que é isso? Era o sapo e eu imaginava o príncipe, né? Então percebam, a inteligência faz aquilo que a inteligência entende deva fazer. E muita gente critica a doutrina espírita justamente por causa disso. Ah, mas se fosse verdade, não construa o raciocínio assim. Ser verdadeiro é o oposto de não ser verdadeiro. Mas nós não vamos obrigar os espíritos a fazerem aquilo que eles não quiserem fazer. Foi por isso que mais tarde se creditou a doutrina, e isso é errado,
a prática do charlatanismo. A doutrina espírita é contrária ao charlatanismo, à enganação. Mas foram médiuns que não entenderam o alcance, como ainda às vezes não entende o alcance, a dimensão do que estamos mexendo, que acabaram por produzir fraudes, que foram desmascaradas. E os centros espíritas, as casas espíritas, os seguidores de Kardec também desmascaram isto. Nós não queremos mensagens inventadas. Nós não queremos objetos que girem. Nós não queremos aquilo que não seja verdadeiro. A doutrina espírita não pactua com isto. Onde a fraude existe, ela tem que ser denunciada e colocada em panos limpos, porque o médium que as pratica ainda não entendeu a gravidade, ainda não sabe a seriedade. Os espíritos não estão à nossa disposição. Quando participam das atividades, é porque vem um propósito lúcido, um propósito que pode crescer ou não, mas não se submetem. Então a doutrina espírita não pactua com a fraude. Não tenha receio de dizer isto, porque às vezes as pessoas se encolhem. Ah, foi descoberto alguém que tirava. Ótimo, ótimo que tenha sido descoberto. Ai daqueles, dizia Jesus, por quem os escândalos vêm. Ai deles, seria-lhes melhor ter atado a mó aos pés ou ao pescoço e atirado-se. Veja que ele usa um exemplo gravíssimo, como dizendo a pessoa, precipita-se, porque você fez algo que não é válido. Apareceram denúncias posteriores. Olha, tem mesas que giram puxadas por cordinhas. Tudo bem, iludiu-se quem quis. Mas as mesas surgiram para chamar a atenção da realidade mais ampla, não por si. A prova disso é que todo mundo que estava nos salões de Paris não se tornou seguidor espírita. E nós que procuramos seguir o conhecimento espírita, vamos aos poucos, e se não descobrirmos, é por isso que nos reunimos semanalmente, vamos descobrindo a gravidade que esse conhecimento nos traz. Dá para conceber o espírita disputando uma herança? Mandando matar os parentes para ficar com a herança? Não tem sentido. Ele vai reencontrar os parentes na realidade espiritual muito mais cedo do que imagina. Ah, quando ele desencarnar? Não, no dia seguinte. Porque os espíritos voltarão a persegui-lo. Então percebe quanto o conhecimento nos muda a visão do mundo. Sou um espírito reencarnado. Vamos ao item 5º. Hoje nós vamos tentar começar a cobrir 2 por 1, 3 por 1 depois, para ver se a gente não demora os 1000 domingos, né? Que seriam necessários para cobrir todo, muito mais de 1000. É um negócio que eu fiz aqui, olha, me mantenho encarnado, esses 1000 domingos, né? E aí eu dou conta do recado, tá bom? São 20 anos, tranquilo, né? Vou até os 70, o duro é todo mundo tá aqui para... Mas vem do outro lado, para acompanhar. Ou eu venho do outro lado para falar, não tem problema algum, se puder. No item 5º, ele nos faz a análise mais aprofundada a respeito disso, dizendo que as comunicações tiveram que se tornar mais ágeis. E aqui também uma observação, né? Ah, por que elas não foram feitas com caneta? Porque a caneta à época era tinteiro. A esferográfica é do século XX, uma esfera de tungstênio colocada dentro de uma caixa também de tungstênio ou plástica, que gira, fazendo com que a tinta, então, isso é século XX. Lá era caneta tinteiro, então era mais fácil o lápis. Quem viu o Chico psicografar, pessoalmente ou por imagem, sabe da sua utilização permanente do lápis. Por quê? Como o papel é mais rígido que o lápis, o grafite se desgasta rapidamente. Né? Não é o grafite que é mais forte, o grafite é mais fraco. Dá a impressão do contrário, né? Não, o lápis
é o forte e o papel é o fraco, é o inverso. O lápis é o mais fraco, por isso ele se desgasta, você tem que apontar o lápis e não o papel, né? E ele então, um número enorme de lápis, o espírito começa a escrever cada vez mais rápido. Toma a mão do médium como apêndice e escreve. A gente podia fazer uma sessão aqui e seria facilmente perceptível. Mas por que não fazer? Para não correr o risco da fraude. Nem sempre encontraremos espíritos dispostos a nos trazer mensagens. Seria possível fazer isto aqui agora? Temerário demais. Seria botar a confiança e ter que dizer para todo mundo, olha, não foi possível a comunicação. E aí as pessoas diriam assim, tá vendo? Não era verdadeiro. Mas, para não produzir isto, talvez fosse mais cômodo então fazer o quê? Simular. Aí é charlatanismo, é fraude, e a doutrina espírita não aceita fraudes. Não pactua com fraudes. Tenha isso sempre em mente. A doutrina espírita não pactua com fraudes. Não é objeto da doutrina espírita. Hoje, o meio mais geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto ao número de pessoas dotadas dessa aptidão, é muito considerável e cresce todos os dias. E aí, da psicografia surgiram N outras formas de expressão. A audição direta, a voz que todos podemos ouvir, ou aquela que o médium ouve. Consequentemente, não vai ouvir o médium pelo aparelho que todos nós ouvimos. Vai ouvir a transmissão através do pensamento. Porque se o Espírito falar, todos nós ouviremos. Pela visão, idem. Se a entidade se manifestar, todos a veremos. E aí vai ser aquele problema, né? Vai ter gente saindo pela janela e nós não temos vocação para fazer prova prática de suicídio. Porque o sujeito às vezes faz isso no velório da mãe, né? A pobrezinha da mãe foi lá diagnosticada a morte e não era uma morte aparente, e a pobrezinha na meia da noite senta no caixão e pergunta o que foi. Ninguém fica para responder, né? E aí todo mundo vai embora. Eu tenho uma amiga que contou aqui num Coen, Nazil, se eu mostrar para você o vão de janela que eu passei, eu até hoje volto para o lugar, olho e digo assim, como é que eu passei por ali? O fato é que eu passei, era uma tia. Sabe aquela história que tinha antigamente de beber o defunto, né? Ficava todo mundo a noite inteira ali em volta do defunto, contando piada e bebendo. Por isso se dizia beber. E lá no meio da noite a tia sentou. Né? E não foi por um movimento involuntário, porque também é possível. Mas foi porque sentou mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Ninguém para explicar. Ninguém. Sabe? Ninguém. E ela disse assim, o canto do vitrô era uma coisa assim, eu não sei, eu passei, né? E descobri que depois um tio meu, mais forte, também passou por ali, tá? Calcula o desespero. E isso que o sujeito diz assim, ai mãezinha, ô tia, por que você foi embora? Não fui, estou aqui, acabou. O sujeito vai, né? Então percebe como ainda existe um temor injustificado, que é fruto da ausência do conhecimento. Por isso os espíritos foram acelerando, pela visão, pelo tato, através da escrita direta, sem a interrupção, a interferência de ninguém, escrevem nas paredes, dentro das gavetas, deixam recados. Mas como? Puxa, com um só propósito, humanidade irmã, nós sobrevivemos, nós continuamos. Ah, Nazil, mas todas as doutrinas espiritualistas falam isso. Você disse bem, espiritualista. Nós temos para isso uma palavra categórica, espírita. Porque a espírita
que fala que o espírito precede a existência e que o espírito continua ela, nos diz que nós não estaremos em paraísos, nem em situações infernais. Os espiritualistas falam isso. Estaremos como somos. Você despertará amanhã, se desencarnar hoje, e torço para que desperte amanhã, às vezes demora um pouquinho, né? 6 meses, 2 anos, 100 anos. Quando o sujeito desperta, estará como é. Verdade, verdade. Um pouquinho mais ajustado no perispírito, menos gordo, mais alto, se conseguir, e o sujeito vai estar como é. Os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Não será melhor, nem pior. Obtido o fato, restava constatar, segundo o parágrafo do 5º, um ponto essencial: o papel do médium. O papel do médium nas respostas e a parte que mecânica e moralmente pode ter nelas. O papel do médium. 2 circunstâncias capitais. Se você tem aí, acompanha, porque o que vem agora é impressionante na lucidez. Que não escapariam a um observador atento, tornam possível resolver-se a questão. Primeira, consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo os dedos sobre os bordos. A cesta se move apenas impondo o médium os dedos sobre os bordos. Mas olha aqui o que vem na sequência, né? Eu não tenho aqui nenhuma influência física. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se trata de questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e, em alguns casos, foi aí que ele ficou apaixonado, estão notoriamente fora do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo ser formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada neste idioma. É aí que nós nos curvamos. Diante dessas demonstrações impressionantes, eu vou relatar uma que é daquelas para a gente não esquecer jamais. Na reunião mediúnica, foi permitido o ingresso de um convidado, amigo de alguém que a ela concorria sempre que podia, e que desejava saber o que era o tal do espiritismo. Entrou-se, a reunião desenvolveu normalmente, todos aqueles preparativos. Ao se aproximar do final, a médium, visivelmente transfigurada, dirige-se àquela pessoa e, num alemão fluente, faz-lhe algumas observações. Ele, em alemão, responde e começa a chorar. Não para de chorar. E a entidade não para de falar. O fato que posteriormente ele teve condições de narrar e registrar dizia respeito a um episódio que ninguém, a não ser ele e aquela entidade, sabiam. Recrutado para participar da Segunda Guerra Mundial, este jovem, que na época dos fatos já era um senhor de cabelos brancos,
cometeu um assassinato que ele, como pôde confirmar, foi perdoado por um seu companheiro de farda. Na guerra, no nível de tensões, de atenção, todos ficam sem saber de certo ou por certo o que fazer. E ele, num movimento involuntário, mas temendo pela própria existência, disparou contra um amigo do mesmo exército. Ele o matou. E não teve coragem de assumir isto. Mas na sua consciência, nunca se perdoou pela atitude que havia tomado. E tanto isto é verdadeiro, que trazia aquilo consigo. Veio para o Brasil, no Brasil viveu mais de 30, 40 anos, e numa reunião mediúnica, eis que vê tornar da realidade mais ampla o amigo, para lhe dizer, no alemão que ele falava, a médium jamais, que eu o perdoava, que entendia o seu gesto, que ele não deveria ter guardado durante tanto tempo a culpa como guardava, que era uma situação imprevista, que ele o compreendia. Estamos diante dos efeitos patentes de que nos fala Kardec, das demonstrações evidentes, mas que só têm um sentido quando nos colocam com a possibilidade de delas tirar lições úteis para a nossa evolução. O episódio que ocorreu na cidade de Bauru, eu não vou declinar nomes por uma questão de absoluta fidelidade e, ao mesmo tempo, de discrição, nos dá a demonstração evidente de que a sobrevivência do espírito é a realidade. Estava ali o amigo da trincheira, em algo que ele jamais comentou com quem quer que seja, porque representaria para ele a corte militar, a morte. Ele seria morto como aquele que morreu. E ele não tensionou matar o amigo. Foi o medo provocado pela situação angustiante da guerra. Ao fazer isto, ao tomar aquela iniciativa, ao arrepender-se e manter consigo esse arrependimento durante mais de 40 anos, ele tem a chance de, numa reunião mediúnica, obter o contato com este amigo, que lhe perdoa, lhe compreende. Quem sabia disto? Expliquem-me os que são donos da verdade. Ele leu, ou a médium leu, em alemão, no que estava no inconsciente dele, na consciência mais profunda. Ora, vamos ter juízo, vamos olhar os fatos como eles efetivamente o são. Chega de chutes, o homem é preponderante, é prepotente, imagina-se capaz de dominar as coisas, chuta, e às vezes chuta equivocadamente. Nós vimos isto no transcurso desta semana, onde pessoas que detêm o poder de dizer sim ou não, assumiram um grave compromisso, ao proclamarem que por trás daqueles fetos que trazem corpos incompletos, não existe nada. O tempo vai lhes mostrar diferentemente. As oportunidades da vida vão lhes ensinar que por trás de cada projeto reencarnatório há um espírito. Sabemos todos das frustrações que tais gravidezes podem ocasionar aos pais, aos avós, aos médicos, a quem quer que seja. Porém, há aqui uma pergunta que não quer calar.
Quem de nós nunca decepcionou ninguém com as suas ações? Quem de nós pode proclamar-se como Cristo exigiu daqueles que queriam apedrejar a mulher? Quem de nós tinha consciência limpa para agredi-las? Para agredi-la. O tempo há de ensinar o homem. As cestas girantes do século XIX lhes mostraram a realidade além da vida. E o homem no século XXI continua cada vez mais apegado às coisas de natureza material. Cada vez mais interessado nas coisas que passam. E cada vez mais desinteressado naquelas que não passam. Julga-se o detentor da verdade. Julga-se o dono da última palavra. Lê do engano. Diz-nos o Espírito de verdade no prefácio que escreveu e que Kardec lança no Evangelho segundo o Espiritismo. As vozes, em verdade vos digo, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os justos, aqueles que aprenderam da justiça o que o livro dos Espíritos nos ensina, ser a regra áurea. E dentro do contexto do que Jesus nos havia ensinado, nós vamos encontrar no capítulo 24 do Evangelho, e é esta a referência que eu gostaria de dar sobre esse item número 5 para todos, a leitura do item 24 do Evangelho, quando Kardec capta a mensagem fantástica da parábola que nos diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É este o propósito da cesta que gira. Deve ser conhecida, divulgada. A sua realidade deve ser difundida. É colocar a luz sobre o candeeiro, acima, não escondida, para que todos a vejam. Foi o que os Espíritos fizeram, nos colocando a par da realidade da vida que prossegue, mas com propósitos que não são inconfessáveis, com propósitos que não são para serem escondidos, com propósitos que são para nos despertar, para nos modificar a maneira de ver a vida, nos modificar a maneira de encarar as coisas, nos fazer assumir o compromisso com o bem, já que nós somos arraigados com o mal. O mal nos traz satisfação, nós o desejamos até para aqueles que afirmamos amar, no maior contrassenso possível, porque quem ama não prejudica, quem ama perdoa, quem ama entende, quem ama compreende. E nós dizemos que amamos, mas odiamos ao mesmo tempo. Nós dizemos que gostamos, mas perseguimos. Nós nos dizemos os bons, mas somos pactuados exatamente com o contrário. A realidade da luz sobre o alqueire é esta, de nos permitir enxergar as coisas, nada mais de ilusão. Você vai desencarnar? Sim, todos iremos. E você vai para onde? Para onde os meus passos hoje me conduzem. Não irei para lugares especiais. Irei para continuar, se possível, a obra que todos precisamos fazer de sermos melhores. A cada dia esse desafio. Conheçamo-nos. Deixemos de pensar apenas em nós próprios.
Olhemos para a nossa volta, vejamos a dor presente nas casas, na vida das pessoas que nos rodeiam. Paremos de ficar olhando para o umbigo e vendo problemas que não são tão grandes como são, e perdendo o nosso tempo. Estudemos, conheçamos a fundo uma doutrina que nos fala do mundo e nos dá condições de implementá-la, sem fanatismos, sem nenhum tipo de outro cuidado que não seja o da própria melhoria. O verdadeiro espírita é reconhecido quando empreende esforços para ser melhor hoje do que foi no dia de ontem. O que fizemos ontem para sermos melhores do que sexta-feira? Temos insistido nos mesmos erros? Praticado os mesmos equívocos? Será que hoje repetiremos os mesmos comportamentos e pensamentos de ontem? Ora, meus amigos, os fatos, as mesas que giraram, as cestas que escreveram, os médiuns que psicografaram e psicografam, que nos trazem as mensagens, vêm nos falar da vida em plenitude, mas uma vida onde a colheita é obrigatória, a semeadura é livre, e se é livre, semeemos o bem onde estivermos, com quem estivermos. Demos a atenção aos que dela precisam, tenhamos paciência, saibamos administrar o tempo de maneira que possamos crescer, a que possamos nos sentir melhores, felizes, não pelo que formos acumular e não usar, mas pela caridade que os nossos braços, os nossos pés, o nosso veículo físico puder distribuir onde estivermos. Ninguém precisa, embora deva, se engajar em projeto algum para fazer o bem. Este deve ser o projeto de todos os dias, onde estivermos, com quem estivermos, nas condições em que estivermos. Leiam esse capítulo 24 do Evangelho. Assim como releiam os itens 4 e 5 da introdução e aqueles itens lá do livro dos médiuns e descubram essa estrutura fenomenal que nos é dado enquanto espíritos para que possamos, conhecendo, avançar. Eu acho que todos nos sentiremos extremamente gratificados e, o que é mais sério, comprometidos com o conhecimento e com a divulgação de uma mensagem que está para o homem no tempo adequado, porque faz com que o homem de hoje reúna condições de informar-se, atualizar-se e, consequentemente, ser um espírito que progride. Existem referências da Revista Espírita, etc., mas eu gostaria de centrar nessas duas. Para ler o item 4, o Livro dos Médiuns, dos 60 ao 68, e para ler o item 5º, o capítulo de número 24 do Evangelho, que nos fala: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Jesus e os bons espíritos continuem a nos ajudar.